Pessoal, vamos voltar aqui agora falando saúde do idoso, mas falando quais são as principais atribuições do enfermeiro na atenção básica voltado para o idoso, cuidados com idosos, tá? E violência contra o idoso. Bora lá então? Então vamos ver quais são as principais atribuições do enfermeiro na equipe de saúde da família com relação à saúde do idoso. Tá? O que a gente tem que ter como atribuição essencial lá na atenção básica, como enfermeiro, em relação ao idoso, tá? Monitoramento, avaliação e análises clínicas das condições de saúde do idoso em sua área de abrangência. Como assim, pessoal? Lá na atenção básica, lá no posto de saúde, ter uma área de abrangência. Dentro da atenção básica, dentro da UBS, é dividido por equipes e cada equipe assume uma área delimitada, tá? Então, essa área delimitada é que é a sua área de abrangência que você tem que fazer essa avaliação, monitoramento e análise das condições de saúde do idoso. Então, você é responsável por essa área, pelos idosos que tem na sua área, tá? Para cumprir essa função, o primeiro passo é reunir a equipe e verificar como se encontra o registro do número de idosos no CIAB. O que é o CIAB? É o Sistema de Informação de Atenção Básica, tá? É um sistema que tem que ser alimentado, tem que ser atualizado mensalmente. Você, como enfermeiro, é responsável por esta área, por esses idosos. Quantos idosos você tem na sua área? E como é que você faz isso? Você tem uma equipe, então o agente de saúde é o principal, é o pivô disso, de informação, é a ponte de informação com a sua área, tá? Então ele que vai trazer a quantidade de idosos que a gente tem na área delimitada, que é a sua área de responsabilidade, tá? Então vamos ver quais são as atividades propostas, tá? Dentro da atenção básica voltada para o idoso. E você que é responsável, você é enfermeiro, tem que saber quais são as atividades, tá? Vamos lá? Consulta de enfermagem, visita domiciliar com ACS. Então, você, como enfermeiro, tem o agente comunitário de saúde, ele que vai te levar nas prioridades. Então, como idoso é prioridade, então ele vai por equidade, aquele que precisa mais, né? Consulta médica domiciliar, o médico também faz visita, faz consulta no domicílio do idoso, principalmente se o idoso é muito debilitado, ele não consegue ir até o UBS, então a atenção básica tem esse serviço de consulta no domicílio do idoso, tá? Coleta de exames no domicílio, quem vai lá coletar é o auxiliar técnico de enfermagem, quando o idoso não tem condições, não tem mobilidade física, não tem condições de estar indo até o UBS, a gente faz coleta no domicílio do paciente, tá? Atendimento de enfermagem no domicílio. No que ele precisar, a gente faz atendimento no domicílio, um curativo, troca de sonda nasenteral, sonda vesical. No que for necessário, a gente tem que prestar essa assistência dentro do domicílio do paciente, tá? Atividade educativa na unidade. Então, a gente tem que incentivar os nossos idosos com grupos educativos que a gente tem ali dentro da unidade, tá? Vigilância em saúde, pesquisa e controle dos fatores e riscos. Quais são os fatores de risco que a gente tem que fazer esse controle? Risco de queda, risco de agressão, né? Tudo isso a gente tem que fazer o controle dentro da unidade básica, lá na área voltado para o idoso, tá? Vulnerabilidade que ameaça a saúde do idoso, sob sua responsabilidade. Então, quais são as vulnerabilidades que ameaçam a saúde do idoso? A gente tem que ter tudo isso discriminado. A gente tem que saber, como a palma da nossa mão, a nossa área. O que tem na nossa área, quantos idosos tem, quantos hipertensos, quantos acamados, quantos. Enfim, tudo a gente tem que saber enquanto enfermeiro dentro da nossa área de responsabilidade, tá? Então, vamos ver aqui. Atividade também educativa na comunidade. Então, a gente também tem que fazer grupos de alguma atividade para o idoso na comunidade. O que é isso? Lá onde ele mora. Tem uma igreja, tem um bar, tem um espaço que dá para fazer alguma atividade ali e lá que a gente vai utilizar, é lá que a gente vai fazer, tá? Estimula a atividade física, visita domiciliar de orientação para
redução de acidentes de quedas, a gente tem que estar identificando os riscos de queda na casa do paciente, qual que é o maior índice de queda, por que eles caem muito. Muitas vezes eles utilizam calçados inadequados, tapete que não é para estar no lugar onde eles gostam de deixar, né? Você sabe que teimoso é o idoso, né? Ele quer subir nas coisas onde não consegue mais, enfim. Encaminhamento para especialidade, se ele tiver que ser encaminhado, a gente pode estar encaminhando para especialidade, tá? E a gente tem que fazer o controle também das vacinas do idoso. Quais são as vacinas que ele tem que estar tomando? A influenza e pneumococos, né? Então, essas duas a gente tem que estar fazendo controle na carteirinha de vacinação do idoso também, não é só da criança, não, tá? A gente tem que estar em cima disso, porque isso é cobrado, porque é uma atribuição nossa dentro da unidade básica de saúde. Tudo bem? Pessoal, falando então ainda de violência contra o idoso, a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus Tratos contra a Pessoa Idosa define a violência como esse grupo etário como um ato único ou repetido ou omissão que lhe cause dano físico ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Então, segundo a Rede Internacional de Prevenção a Maus Tratos contra o Idoso, define a violência como não só o ato, né, como a omissão também, tá, pessoal? A gente omitir também entra nesse artigo aí de prevenção de maus tratos. A gente tem que tomar cuidado que a gente não pode ser conivente com nenhum tipo desse ato de violência contra o idoso. Então, a violência se manifesta de diferentes formas. Vamos ver quais são? Pode ser estrutural, a que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas expressões da pobreza, da miséria e da discriminação. Então, se o idoso ele não tem recurso, ele é comunidade pobre e causa uma desigualdade ou discriminação, desculpa, isso também é uma agressão, uma violência contra o idoso, tá? Pode ser interpessoal, a que ocorre nas relações cotidianas, dentro de casa, né, gente? Família, parente. Institucional, a aplicação ou omissão da gestão das políticas sociais e pelas instituições de assistência. Por exemplo, quando o idoso é omitido a assistência, tá? Pelas instituições, isso também é considerado violência contra o idoso, tá certo? Institucional. No âmbito das instituições de assistência social e saúde, são frequentes as denúncias de maltratos e negligência, tá? Então, é muito frequente essas denúncias. Negligenciar também é um ato de violência contra o idoso, tá certo? E o ambiente familiar, são preocupantes as situações de abuso e negligência no interior dos próprios lares, onde o choque de gerações, problemas de espaço físico, dificuldades financeiras, costumam se somar a um imaginário social que considera a velhice como uma decadência. Gente, as pessoas não estão preparadas para aceitar os velhinhos. Então, percebe que muitas vezes, quando você vai fazer uma visita domiciliar, o quartinho dele é onde? Lá no fundo da casa, muitas vezes isolado, muitas vezes sofre maus tratos, muitas vezes não tem alimentação adequada, vestuário, sozinho, solitário. Isso é uma forma de violência contra o idoso. E a gente não pode ser omisso nessa situação enquanto enfermeiro da família, tá certo? Intrafamiliar. A violência intrafamiliar é importante representação da violência interpessoal. É toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Gente, quantos relatos eu escutei de que os próprios filhos
Pessoal da família, prende os idosos dentro de casa, usufrui da pensão, muitas vezes, da reserva que ele fez ali durante a vida toda. Isso também é maus tratos, isso também é violência contra o idoso, tá? Violência intrafamiliar é aquela que acontece dentro da família, em casa, nas relações entre membros da comunidade familiar, formada por vínculos, e são eles mesmos que praticam maus tratos, tá? Pode ser pai, mãe, filho, ou seja, qualquer membro da família. Isso acontece muito, né, gente? É triste, mas isso acontece muito, isso é real, infelizmente. Pessoal, retomando então, em referência à violência contra idoso, nós vamos continuar falando das diversas formas de violência, tá? Então vamos lá. As diversas formas de violência contra o idoso não se produzem isoladamente, mas fazem parte de uma sequência crescente de episódios nos quais o homicídio é a manifestação mais extrema. Existem condições particulares, individuais, familiares ou coletivas que aumentam o risco de ocorrência de violência intrafamiliar. A pessoa idosa torna-se mais vulnerável à violência na medida em que se apresenta maior dependência. É aquela questão, né, pessoal, do valor da utilidade. Quando não se tem mais utilidade, não serve mais para nada e torna-se uma pedra no meio do caminho. Então, por isso que há esses episódios de violência contra o idoso, né? É triste falar disso, mas é real, é fato. E a gente, como enfermeiro, tem que fazer a notificação desses episódios. O convívio familiar estressante e cuidadores despreparados ou sobrecarregados tendem a agravar essa situação. A gente vê muita agressão pela TV, né? Mas isso é muito presente quando você lida em instituições de longa permanência, e aí você tem cuidadores, profissionais até da saúde, auxiliares técnicos de enfermagem, que se propõem a fazer esse tipo de trabalho e causa violência, agressões contra o idoso. Lembra que a gente estudou que a agressão não é só física, né? Como psicológica também. A gente tem que ficar atento a essas questões. Os mecanismos implicados com o surgimento e a permanência da situação de violência entre famílias brasileiras são uma questão ainda a se solucionar. Sabe-se que, em muitos casos, o agressor não é punido rigorosamente e o reclamante pode se sentir exposto a reações violentas por parte dos denunciados. Isso é grave, gente. Às vezes o idoso ele não tem como se defender, sofre agressão dentro de casa e ele fica até com medo de reclamar e fica calado muitas vezes, né? A maioria das ocorrências de violência contra idosos é revelada por denúncias anônimas. Então, assim, quem denuncia? O vizinho, uma pessoa desconhecida, principalmente por telefone, né? Não tem coragem de se expor contra uma situação tão horrenda como essa, né? Que o idoso é como uma criança, né, pessoal? A identificação de sinais de violência contra as pessoas idosas é frequentemente negligenciada no atendimento à saúde. Isso a gente não pode deixar passar, a gente não pode deixar para lá, a gente não pode negligenciar como profissionais da saúde. A gente tem que notificar e a gente não pode se calar frente a uma situação como essa, tá? Quer pela dificuldade de identificá-los, quer pela ausência de suporte formal para auxiliar tanto a vítima quanto o profissional. Essa identificação de sinais de violência contra a pessoa idosa é também, com certa frequência, negligenciada no atendimento à saúde e deve ser notificado por meio de ficha apropriada. Então, quando ele chega lá na unidade básica de saúde, na atenção primária, ou mesmo quando você for fazer visita domiciliar, a gente tem como identificar esses sinais de violência sim. A gente não pode se calar perante uma situação dessa, não podemos ser omissos e a gente tem que fazer essa notificação por essa ficha apropriada
e levar o caso adiante. A gente não pode ser omisso numa situação como essa, tá? Então é isso. Espero que vocês curtam, tá?